Oi gente, eu sou o Lucas Dallas, autor dos livros Âmbar e Pela Estrada Fora, os links estão aí embaixo na descrição. E hoje eu sou suspeito em falar. Então hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre esta maravilhosa HQ, Witches. E assim gente, eu estava muito ansioso pra ler essa HQ. Ela chegou ontem e eu já li, né? Assim que eu descobri que a Darkseid ia lançar, eu fiquei muito animado e ansioso porque é um assunto que eu gosto muito. Essa é uma HQ do Scott Snyder. Então assim, gente, é uma HQ, é uma história que vai falar sobre bruxas. Só que a bruxa dessa HQ, ela não é aquela coisa que a gente já tá acostumado a ver. Ela não é aquela coisa padronizada da mulher, né, que mora na floresta e usa o poder das ervas para fazer alguma coisa. Então o que a gente vai ter aqui é mais uma mescla entre ser humano e natureza, digamos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então nessa história a gente vai acompanhar a família Rooks, né, que é composta pela Lucy, que é a mãe, o Charlie, que é o pai, e a filha adolescente, que é a Sailor, ou Seio. Então logo de cara a gente já vai saber que toda essa família é cheia de trauma, entendeu? Quase todos eles vão ter um trauma no passado. Esses traumas vão sendo revelados aos poucos através de formas de flashbacks, que particularmente eu não gosto de flashbacks, mas como aqui foram flashbacks curtinhos eu achei que valeu muito a pena, não atrapalhou tanto. Então aqui a gente vai começar com essa família, a família Rook se mudando para uma certa cidade. E a casa deles é rodeada por um bosque, né, por uma floresta. E aí então a filha adolescente, né, que é a Seio, ela fica meio insegura de ir pra escola, aquela coisa toda, justamente porque aconteceu uma coisa no passado dela, né, num passado não muito distante, né, num passado um pouquinho mais recente. Aconteceu uma coisa que ela tá com medo de todo mundo descobrir. A Seio era perseguida por uma valentona, né, por uma marginalzinha, né, chamada Anne. Era uma menina muito mais alta que ela, mais forte, tocava o terror com a Seio. Certo dia, a Anne levou a Seio pra floresta, né, pra praticar bullying com ela. Só que o que acontece, gente? Essa menina, a Anne, né, essa valentona, ela desaparece. Ela desapareceu e ninguém sabe explicar o que aconteceu. E na situação só estavam as duas e a Seio desmaiou. Então essa menina desapareceu e ninguém nunca mais a encontrou. Então todo mundo começou a pensar, principalmente as pessoas da escola, da Seio, aquela coisa toda, que a Seio matou essa menina, só que ela afirma que ela viu a Anne ser levada por uma criatura da floresta, que ela não sabe o que é. Só que quem vai acreditar na menina, gente? Ninguém. Então essa menina é cheia de trauma e ela acaba de se mudar para essa cidade, então ela fica insegura das pessoas descobrirem que ela matou alguém, né? Que essa má fama dela se espalhe, e realmente se espalha muito rápido, todo mundo acaba sabendo quem ela é. Até que vai chegar um certo dia que a Seio também vai desaparecer. E antes disso, muitas coisas estranhas vão acontecer com ela, com a cidade ali, né? E aí então nós vamos ver o nosso protagonista, assim, em ação, que é o pai da Seio, o Charlie. Então a história inteira vai se rodar como ele, como protagonista. Entendeu? Tentando reunir as pistas sobre o desaparecimento da filha dele e tentando entender o que aconteceu para ele ir atrás da filha dele e salvá-la. Então esse, gente, é o plot da história, tá? Basicamente é uma HQ que no fundo vai falar sobre traumas, sobre traumas familiares mesmo. E como de repente o amor, né, familiar, o amor, aquela coisa do sangue mesmo, pode ser tão forte a ponto de salvar a sua vida, a ponto de ser a solução para alguma coisa, né? Então ela é uma HQ que no fundo tem um quê bem otimista, apesar de ser uma HQ assustadora de terror. Interessante que logo no prólogo do livro, acho que é umas 3 páginas aqui o prólogo, a gente tem um pouquinho, né, um vislumbre de uma coisa que aconteceu com a família Cray no ano de 1919. Então, o começo da HQ nós vamos ter um prólogo, um pequeno prólogo, de uma mulher que ela tá presa dentro de uma árvore pedindo socorro, e aí vai acontecer uma certa coisa envolvendo um garotinho. Então isso vai ser muito importante lá pro final da história. Então prestem atenção nesse prólogo, o prólogo já é assustador. O que eu achei muito interessante da questão das bruxas, no caso, é que pra mim eu consegui entender bem aquela questão da deformação do espírito. Gente, lembrando que eu tô me baseando apenas nesse volume, eu não sei se vão ter outros volumes. Pelo que eu pesquisei, o autor queria fazer 6 volumes, mas eu não sei se vai pra frente, entendeu? Mas assim, gente, no final é bem fechadinho, tá? A história tem sim um final, fica assim uma brecha, né, uma fresta ali aberta pra uma continuação, mas o caso da família Rooks é fechadinho, entendeu? Então
esse daqui pode sim ser considerado um volume único. Então, de acordo com o que eu entendi daqui, bruxas, elas são monstros, na verdade, né, da floresta. Então vai abordar novamente aquela coisa que eu gosto muito na literatura, que é o mal que habita na floresta. E por que eu cheguei nessa conclusão? De que essas bruxas, na verdade, elas são deformação do espírito. Primeiro porque tem muito aquela coisa de ser uma coisa muito antiga, né? Dessas criaturas serem milenares. Tem uma determinada cena que acontece com a Sale antes dela desaparecer, que não é a cena do desaparecimento em si, tá? Mas acontece um negócio com ela que... que uma dessas bruxas invade a casa, a janela dela, do quarto dela, e morde o pescoço dela, entendeu? Só que o que acontece? E aí vai nascer um negócio bem esquisito no pescoço dela. A Sale vai cismar de que quem mordeu ela foi a Anne, que foi aquela valentona que desapareceu. Então ela cismou que foi ela, era ela. Só que a gente sabe que não, a gente sabe que foi uma das criaturas. Então por ela afirmar tanto que foi ela, eu pude interpretar mais ou menos isso, entendeu? Que a floresta meio que fazia isso com as pessoas, entendeu? Aquelas criaturas, aquelas bruxas eram na verdade deformação do espírito. E o legal da criação dessas criaturas, a própria ilustração delas, o desenho delas, elas são muito, como é que eu posso dizer? Abstratas, entendeu? Então você não sabe, você não consegue definir direito a forma que elas têm. Então você vai perceber lendo a história que todas as cenas que aparecem, as bruxas mais de perto, né, tipo o rosto delas, o corpo delas, você nunca vai conseguir definir direito. Porque ou vai estar muito escuro, ou vai estar uma situação meio que está acontecendo muita coisa, você não consegue definir, dar uma forma para aquilo. Então percebam isso, que sempre quando aparecem elas mais de perto, elas estão sempre mescladas com alguma coisa, talvez com galhos da floresta, ou então no meio das árvores, dos troncos, então você não consegue definir direito como elas são, né, a sua forma, a sua aparência. Elas são bem abstratas mesmo, então elas são quase mescladas na floresta. Então fica realmente essa coisa, né, delas fazerem parte da floresta, né? A floresta e essas criaturas, elas são parte umas das outras, tanto que vai ter uma hora que vai mostrar debaixo da floresta mesmo, né, que tipo a toca. Então ali vai acontecer algumas coisas que você vai chegar mais ou menos nessa conclusão. Tem uma personagem que vai aparecer aqui, que ela que vai explicar mais ou menos, basicamente, tudo da história. Explicar o que são essas bruxas, né, o que elas fazem, como elas agem e tal. Que é muito bizarro, gente, é muito bizarro. É uma mulher totalmente estranha, muito esquisita. Essa mulher me assustou mais do que as próprias bruxas. Se você acha que eu dei algum spoiler aqui, não se preocupe, porque eu não revelei nada, tá? Eu não revelei o que acontece no final. As melhores partes, realmente, eu não falei aqui pra vocês. São exatamente aquilo, o que elas fazem, qual o objetivo delas, pra que elas existem, entendeu? Elas estão ali só pra matar por esporte? Não. A explicação, gente, de como essas bruxas agem, do porquê que elas matam, é muito sensacional, é muito legal. E é uma coisa assim que você fica pasmo. Então ela é curtinha, dá pra você ler em um dia, sabe? Separa aí umas 2 horas do seu dia pra ler Witches. E eu li ela de madrugada. E assim, gente, não é aquela HQ que você vai ler e você vai morrer de medo na hora que você tá lendo. Nossa, que medo. Não, ela não é uma HQ que vai te dar medo. Mas ela é uma HQ que tem uma áurea bem carregada. Ela tem um clima um pouco pesado. Não é nem tanto pelas criaturas, né? Mas sim pela explicação do porquê elas fazem isso, que te deixa meio cabreiro. É uma HQ que bateu sim as minhas expectativas. Eu tava muito animado porque eu não tinha visto nenhuma crítica ruim, gente. Tanto pelos famosos que tem aqui, né, que deram frases, que é o Stephen King, Joe Hill e tal, quanto por alguns amigos que já tinham lido quando chegou na pré-venda, né, que eles receberam antes. Então alguns, eles me falaram que gostaram muito, são pessoas que eu confio demais, entendeu? E aí eu fiquei, vou gostar dessa porra. E realmente eu gostei dessa porra. Então é 5 vassourinhas, entendeu? Assim, total. Eu achei, em quesito de originalidade, muito interessante, né? E eu gostei muito justamente do fato desses monstros, dessas criaturas serem parte da floresta, entendeu? O foco principal, gente, dessa HQ é a floresta, entendeu? E assim, quem me conhece sabe que floresta é minha grande paixão. Tudo que vem da floresta eu adoro, essa coisa das árvores, das raízes. Tanto que... E é uma coisa que eu gosto muito de abordar nos meus livros também.
né? Claro que não vão ser em todas as histórias, mas eu sempre gosto muito dessa questão. A floresta, ela tem muito pra assustar, entendeu? Ela pode ser um lugar muito bonito, mas ela tem sim o seu lado escuro, o seu lado dark, né? O seu lado assustador. Então sim, na floresta existem coisas que podem te matar. Alguns animais podem te matar. Se você comer uma certa planta, ela pode ser venenosa e pode te matar. Mas o que existe ao redor do que a gente não consegue ver dentro de uma floresta, entendeu? Eu gosto muito disso. Então é uma HQ que pra mim virou meu xodózinho. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, comente aí o que vocês acharam da HQ, se vocês têm curiosidade em ler. Se você tem alguma experiência esquisita na floresta, comentem aí. E aí no Mostrar Mais você vai encontrar links das redes sociais da Dark Side Books, tá? Você encontra aí. Você vai encontrar o link do meu Instagram, tá? Pra você me seguir. Eu já postei algumas fotos bem legais da edição. E você também vai encontrar os links para os meus livros, tanto em edição física como em e-book, tá? Então os links estão aí no Mostrar Mais, inclusive o livro Pela Estrada Fora, que foi meu último lançamento, ele tem muito essa questão da floresta que eu falei, sabe? Do mal que habita a floresta, dos espíritos antigos, digamos, né? Então cliquem aí no Mostrar Mais que vocês vão ter acesso a ele.